África, um continente que possui absolutamente de tudo: ouro, petróleo, todo tipo de pedras preciosas, terras férteis e até minerais muito escassos, porém vitais para a fabricação de todos os nossos dispositivos eletrônicos. No entanto, apesar de ter toda essa riqueza e das milionárias ajudas que o continente recebe todos os anos dos países mais desenvolvidos, a África é o continente mais pobre do mundo. Mas por que a África não consegue decolar? Porque está na retaguarda do mundo em quase todos os indicadores econômicos. Preparem-se, pois essa história vem de muito tempo atrás. Lá vamos nós. Na Idade Média, a África não era a região subdesenvolvida que é agora. Na verdade, na Idade Média, nada era muito desenvolvido. O que quero dizer é que a diferença entre África, Europa e Ásia não era tão grande como é agora. Na verdade, a África havia abrigado diversos reinos e até impérios que dominavam a metalurgia ou as matemáticas, como quase ninguém no mundo. Antes do descobrimento da América, a costa africana era extremamente importante, pois a única maneira que os europeus tinham de comercializar era contornando a África. Por isso, muitos portos e cidades surgiram na costa africana, onde os navios europeus obtinham suprimentos e realizavam comércio. O problema surgiu com o descobrimento da América, não apenas porque essas cidades africanas deixaram de ser tão frequentadas, mas também por outro motivo que seria um ponto de virada para todo o continente africano. Entre os séculos XVI e XIX, as potências europeias colonizaram todo o continente americano. No entanto, a população indígena da América enfrentou um problema significativo. A maioria dos nativos americanos não eram robustos e, principalmente, sofria muito com as doenças trazidas pelos europeus da própria Europa, para as quais não tinham defesas. As potências europeias, especialmente o Reino Unido e a Espanha, se perguntaram onde poderiam encontrar mais mão de obra escrava. A resposta era praticamente única: na África. Por muitos anos, os escravos eram transportados em navios para trabalhar nas plantações ou minas na América. Os materiais produzidos eram enviados para a Europa, onde eram transformados em produtos manufaturados. Esses produtos manufaturados eram então enviados ao redor do mundo, e um dos destinos principais era África, onde os comerciantes obtinham lucro para comprar mais escravos e reiniciar o ciclo. Isso explica por que, até hoje, 13% dos estadunidenses são afro-americanos, pois a maioria deles são descendentes desses escravos africanos. O Império Otomano, que naquela época era uma superpotência, também enriqueceu os comerciantes de escravos, que não conseguiam atender à demanda mundial. No entanto, isso prejudicou o desenvolvimento da África, porque, essencialmente, para ter escravos, era necessário travar guerras, conquistar vilarejos que não eram seus e escravizar sua população. Por isso, diversos reinos e impérios africanos estavam constantemente em conflitos, destruindo-se mutuamente. Ao contrário dos reinos europeus, a grande diferença era que na Europa não havia escravos, e muitos camponeses que abandonavam o campo tornavam-se artesãos ou comerciantes. Enquanto isso, para um camponês africano que não queria permanecer como camponês, a opção comum era tornar-se soldado, ou, se tivesse má sorte, acabar sendo escravizado. Por isso, na África, quase não havia artesãos, e a produção tecelã africana não se desenvolveu da mesma forma que no resto do mundo. As diferenças entre Europa, Ásia e África começaram a crescer, e com essas circunstâncias chegamos ao século XIX. Nesse período, duas coisas aconteceram. A primeira é que em muitos países a escravidão foi proibida, resultando na perda da principal fonte de renda para grande parte da África, causando uma grande crise e o abandono do continente por parte das potências europeias. No entanto, no século XIX, a industrialização também se expandiu por toda a Europa. A industrialização trouxe melhorias nos transportes devido aos novos motores. Os navios e trens podiam transportar muito mais mercadorias em menos tempo. Isso tornava rentável a exploração de recursos naturais na África novamente, despertando o interesse das potências europeias.
todas elas iniciaram uma corrida colonial para dominar toda a África. À primeira vista, isso pode soar bem, afinal não deveria significar mais empregos para os africanos e a participação em grandes potências que podem trazer muito progresso? Sim, mas não exatamente. Em primeiro lugar, as potências europeias construíram infraestruturas, mas apenas construíram pontes e ferrovias que iam das minas até os portos. Ou seja, as superpotências europeias estavam preocupadas apenas em extrair os recursos naturais e em quase nenhum caso construíram ferrovias. E em muitos casos, nem mesmo estradas, conectando diferentes regiões para impulsionar o comércio entre elas. De fato, também era comum que as terras mais férteis acabassem nas mãos de colonos, e os impostos cobrados dos locais não eram reinvestidos na própria colônia. Essa situação de colonialismo perdurou até o final da Segunda Guerra Mundial, momento em que a maioria dos países africanos conquistou a independência. O problema agora era que, após tantos anos de domínio europeu, onde todo o poder e todos os trabalhos qualificados eram exercidos por europeus, havia poucas pessoas qualificadas para administrar os diferentes países. A falta de educação na população africana era altíssima e a maioria de seus habitantes não sabia nem ler nem escrever. Portanto, tanto as políticas implementadas nos primeiros anos da descolonização quanto o funcionamento diário dos estados e das indústrias eram muito ineficientes. Além disso, o fato das infraestruturas não estarem conectadas entre as diferentes cidades e países tornava muito difícil o comércio e quase nenhuma indústria alcançou tamanho suficiente para competir com as importações de produtos estrangeiros. Os meios de transporte continuaram a se desenvolver, tornando cada vez mais barato importar mercadorias para a África. Além disso, a África possui áreas muito férteis, mas também vastas extensões desérticas e muitas áreas onde o acesso à água é extremamente complicado. Além disso, o continente é muito sensível a pragas que destroem as colheitas e várias doenças que, em países desenvolvidos, não causariam grandes estragos, mas que na África geram enormes problemas. Resumindo, por que os novos países africanos não se desenvolveram após conquistar suas independências? Isso se deve à falta de comércio interno, governos ineficientes, falta de educação e problemas relacionados a doenças e à geografia africana. No entanto, os europeus deixaram uma herança ainda pior para a África: suas fronteiras. Se observarmos um mapa político da África, muitas fronteiras dos países africanos são linhas retas, ou seja, foram desenhadas com régua e esquadro, levando em consideração apenas critérios geográficos. Isso fez com que, ao conquistar a independência, muitas etnias e povos diferentes, que em muitos casos não compartilham nem mesmo o idioma, ficassem no mesmo país. Isso provoca uma divisão não tanto por ideias políticas, mas étnicas, fazendo com que a etnia dominante detenha o poder e oprime as demais, muitas vezes resultando em rebeliões e guerras civis. O genocídio de Ruanda em 1994, no qual os Hutus tentaram exterminar os Tutsis em apenas 3 meses, é um exemplo extremo, resultando na perda de 500 mil a 1 milhão de vidas. Como consequência, muitos governos se tornaram ditaduras ou semiditaduras, muitas delas imitando uma espécie de socialismo soviético, onde uma elite governava com mão de ferro sobre todo o país. Se todos esses governos tinham algo em comum, era a corrupção, o desperdício e um gasto significativo para manter o exército satisfeito e evitar golpes de Estado. Essas elites africanas viram um grande negócio em permitir que empresas estrangeiras explorassem os recursos naturais de seus países em troca de uma parte dos lucros. Dessa forma, começaram a utilizar os recursos naturais como se fossem seus, enriquecendo-se, enquanto a população literalmente passava fome. Na atualidade, a maioria dos países africanos com maior desigualdade do mundo enfrenta uma mistura de ditadores pouco produtivos, falta de indústria e corrupção. Nas décadas de 1980 e 1990, isso levou muitos países africanos a suportar grandes fomes. Embora a comunidade internacional tenha respondido com muita ajuda humanitária por meio de grandes ONGs, doando diversos produtos básicos às comunidades africanas, isso teve benefícios a curto prazo para muitas pessoas.
No entanto, a longo prazo, causou um sério problema, tornando muitos artesãos e pequenas empresas africanas dependentes dessa ajuda. O resultado foi a quebra de muitos negócios, pois, por exemplo, quem compraria sapatos em Ruanda se as ONGs os fornecessem gratuitamente e de melhor qualidade? A dependência dessas ajudas fez com que muitos países africanos se tornassem completamente dependentes delas, especialmente em alguns produtos, destruindo a economia local. Um local dedicado a esses produtos só podia ser adquirido por meio da ajuda do Ocidente. No entanto, a pergunta que você provavelmente está se fazendo agora é: toda essa roda de pobreza tem algum tipo de solução? A resposta é sim. E, na verdade, a solução está em andamento. Não vou contar tudo. No final dos anos 90, muitas ditaduras na África começaram a se abrir e a se tornar um pouco, embora não muito, mais democráticas. Obviamente, isso não acontece em todos os países, mas é uma tendência generalizada na África. Esses processos de democratização tornaram muitos países mais estáveis e locais onde iniciar empresas ou investir se tornou mais fácil e, acima de tudo, mais seguro. Esta é uma regra básica. É muito mais fácil investir onde você sabe que de um dia para o outro a ditadura vigente não vai se apropriar do seu negócio ou exigir subornos para continuar operando. Além disso, um país mais democrático incentiva os líderes políticos a reduzir a pobreza e, portanto, combater a corrupção se quiserem ganhar as próximas eleições. Portanto, o processo de democratização é a primeira razão para a esperança no continente africano. A segunda razão é o aumento do comércio entre os países africanos. Em 2001, a União Africana foi refundada com o objetivo de proteger os direitos humanos na África e aumentar o comércio entre os países, reduzindo tarifas entre eles. De fato, a União Africana já está trabalhando em uma moeda comum para toda a África, semelhante ao euro, uma zona de livre comércio, uma união aduaneira e um mercado único. A terceira razão pela qual devemos ser muito otimistas em relação ao futuro da África é a educação da população. Desde os anos 80, a alfabetização da população africana e a capacidade de milhões de pessoas para desenvolverem trabalhos qualificados não pararam de crescer. A África de hoje é muito diferente da África que as potências europeias deixaram e muito mais apta para uma nova onda de industrialização. Além disso, nos próximos anos, é possível que muitos imigrantes africanos que viveram ou estudaram em países desenvolvidos retornem à sua terra com novos conhecimentos e vontade de empreender em seus países natais. Para acreditar no desenvolvimento da África como um fator econômico de primeira ordem, é o investimento chinês no continente. Nas últimas 2 décadas, a China começou a investir grandes quantidades de dinheiro em quase todos os países africanos, exceto Taiwan. Além de uma grande atividade comercial entre a África e o gigante asiático, a China financiou uma variedade de megaprojetos, como trens de alta velocidade, enormes barragens, estradas, oleodutos, minas, fábricas, pontes e portos. Com todo esse investimento, a África está começando a ter tudo o que precisa para se industrializar e começar a crescer economicamente. Portanto, investir na África pode ser uma opção muito interessante a longo prazo. Mas é preciso tirar a China dessa equação, pois falaremos sobre isso em profundidade em outro vídeo. Basicamente, a China obtém grandes projetos para suas empresas, controle sobre infraestruturas básicas de muitos países, apoio diplomático desses países, uma fonte de mão de obra barata para suas próprias fábricas. E, é claro, uma quase inesgotável fonte de matérias-primas a preços acessíveis. E por minha parte, é isso. Agora é a sua vez. Você acha que a África pode se tornar uma superpotência nos próximos anos? Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe para nos ajudar a crescer esse canal, pois o sucesso dele só depende de você.